Olá, seja bem-vindo ao Comunicação Fora da Caixa, programa que é realizado pela turma da disciplina de Administração de Produtos Editoriais do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso. Esse trabalho é feito por mim, Edjeverson Hilário, e pela Amanda Vatier. Hoje vamos conhecer a história de uma jornalista que decidiu empreender e abrir uma empresa de comunicação. Estou falando da Rafaela Fávaro, de 32 anos, que apesar de ter nascido em Londrina, no Paraná, passou boa parte da sua vida em Lucas do Rio Verde, cidade que fica a 353 quilômetros daqui de Cuiabá. Apesar de ter crescido em uma das cidades mais agrícolas do Brasil, se graduou em jornalismo pela UFMT, mas sem deixar o agro de lado. Ela é pós-graduada em agronegócios pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da USP, e agora está fazendo um MBA em Comunicação Empresarial e Transmídia pela ESPM. Paro por aqui e passo a bola para a Amanda Vatier, que vai conduzir toda a entrevista com a Rafaela. Até mais, minha gente, fique ligado. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Amanda, que bom estar aqui com você. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, da sua relação com a comunicação. Por que você escolheu, né, essa área? Qual foi a sua paixão? Onde você se encontrou? Olha, para mim a comunicação entrou na minha vida desde muito cedo, assim. Eu decidi que eu queria ser jornalista, eu tinha só 11 anos. E essa paixão já nasceu assim em mim, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui aquela pessoa que era a que queria ler na classe, a que era líder de classe, a que falava muito. Então, eu sempre tive comunicação muito presente na minha vida, sempre gostei muito de assistir jornal, de ler revista. Então, com 11 anos eu coloquei na minha cabeça, quero ser jornalista. Quando chegou no terceiro ano, que daí tinha que realmente escolher que faculdade que eu ia fazer, meu pai falou, filha, desde muito nova você decidiu que você queria isso. Eu não acho que você tem que dar uma pesquisada, ver se é isso mesmo que você quer, para você não se decepcionar. E aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre a profissão, sobre outras também, e aí eu tive certeza. Era isso que eu queria fazer. E entrei na faculdade querendo muito fazer jornalismo impresso, era minha paixão, sempre gostei muito de escrever, queria fazer revista, mas a gente sabe que os tempos foram mudando. Quando eu entrei na faculdade em 2008, a gente estava passando por uma transformação, iniciando uma transformação da comunicação, então eu nem cheguei a trabalhar com impresso, já era algo que estava bem decadente mesmo, e aí eu iniciei já em televisão e depois fiz essa transformação para marketing digital, porque esse nosso meio, a comunicação, ele é muito vivo, né? Então a gente precisa sempre estar se atualizando e acompanhando o mercado. Sim. Em relação, né, a essa renovação que você achou que era necessário, né, já que as coisas elas mudam muito rápido, você tem uma empresa, né, própria hoje em dia, que faz, né, cuida de comunicação, então você é uma empreendedora da área, e é sobre isso, né, que a gente vai tratar mais. Mas explica, né, para a galera um pouco mais sobre isso, sobre a sua empresa, a ideia, como surgiu, por quê. Então, primeiro eu fui para o mercado, fui trabalhar mesmo, ser CLT, eu acho que isso é super importante, Amanda. Para a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que falar um pouco sobre esse processo, porque não é tão simples assim abrir uma empresa e dar certo, né? Então, eu fui para o mercado, eu fiquei desde que eu formei, dos 21 até os 27, trabalhando para outras empresas, e eu fiz de um tudo, assim. Eu fiz assessoria de imprensa, eu fiz assessoria de comunicação interna, eu trabalhei com TV, esse tempo todo eu não parei de trabalhar com TV, eu fiz várias coisas diferentes, eu escrevi para site, então, assim, isso foi me trazendo uma bagagem, né? E eu morava em São Paulo na época, fui muito nova para lá, e eu já estava com vontade de voltar para casa, estava cansada de ficar sozinha, São Paulo não é fácil. E aí, querendo voltar para casa, eu comecei a pesquisar o mercado aqui. E aí, um colega meu, que hoje, inclusive, a gente trabalha junto, ele tem uma empresa lá em São Paulo, uma agência de comunicação há 20 anos já. Ele falou: Rafa, vai que eu te dou um suporte, porque eu tenho clientes lá e a gente está precisando de atendimento no marketing digital. Eu falei: mas eu não sei nada disso. Você vai aprender. E aí eu Sim. comecei a estudar.
Comecei a estudar muito e trabalhar com ele, então, entre final de 2017 até final de 2018, eu fiquei trabalhando com ele e estudando muito esse novo mercado. E aí, já aqui em Cuiabá, vivendo a realidade daqui, estudando tudo isso, eu percebi que as agências aqui são muito grandes e atendiam empresas muito grandes, mas elas não tinham espaço para atender empresas que são pequenas, médias, profissionais liberais, instituições, associações que precisam disso, mas que não têm uma estrutura para contratar uma baita de uma agência. E aí foi no início de 2019 que eu resolvi montar a minha agência com esse objetivo. Inicialmente atendendo só o digital, então fazendo toda essa parte de site, de redes sociais, posicionamento no Google, tráfego pago, e focando justamente nesse público. E daí que a gente vai crescendo. Não é fácil empreender, você começa do nada, Imagina. dá um desespero, você não conseguir clientes logo de cara, porque você pensa, meu Deus, eu preciso de 10 clientes, aí você tem 2, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma, né? Sim. Eu estou desde 2019, é uma empresa ainda pequena, que ainda está no começo, que passou por uma pandemia. O início da pandemia foi muito difícil para a gente, porque quando começou tudo, fechou tudo. E Uhum. aí surgiu aquela insegurança das empresas. O que que a gente vai fazer? Como que vai funcionar? Precisa cortar gastos. Primeira coisa que corta, marketing. Não preciso disso. Só que Sim. aí veio o revés, porque o que a pandemia ensinou é que as empresas precisavam se comunicar, e principalmente pelo digital. Então, volta marketing, precisamos do marketing. Então, foi assim, muito aprendizado mesmo. Estou num processo ainda. A gente na faculdade, a gente aprende muita parte teórica e técnica da profissão. Ser jornalista, ser comunicador, mas eu acho que uma falha que tem hoje ainda, e não é só na nossa profissão, é em todas, é no ensinar a gente a ser administrador, sabe? Eu tive que aprender coisas assim que eu não fazia nem ideia. Abrir um CNPJ, abrir uma conta PJ, são coisas que a gente Uhum. vai aprendendo na raça assim mesmo, mas que é muito gostoso. Apesar de todos esses desafios, eu estou curtindo bastante. Em relação à criação de conteúdo no digital, como que você vê isso em relação à inovação, por exemplo? De não ser só aquele post de sempre, aquele conteúdo que às vezes, né, o público já nicha, tipo, uma empresa de roupa já vai fazer o conteúdo assim. Como que você vê, assim, que deve ser, ou enfim, como você já faz essa questão da inovação, que você traz essa inovação para os seus clientes? Olha, acho que criatividade é o ponto que mais pega assim para a gente, né? É muito fácil cair no senso comum, muito fácil cair naquilo que dá certo no dia a dia ali. Então, eu acho que tem algumas coisas no nosso mercado que acabam mexendo um pouco com isso. Primeiro que a gente vive no terreno dos outros, né? É isso que eu sempre falo para meus clientes. Então, assim, você tem a sua conta no Instagram, é o seu terreno no Instagram. Você não é dono Uhum. daquela ferramenta. É o seu terreno no Facebook, no Google, em qualquer outro lugar. Então, você não tem muito controle daquela ferramenta que você está usando. E aí você tem que seguir um pouco as regras que eles colocam. Então, o Uhum. algoritmo muda, você tem que ir se adaptando. Então, essa coisa do algoritmo mudar e você ter que se adaptando, muita gente acha ruim. Mas eu acho que não é algo tão péssimo assim, porque faz com que a gente esteja o tempo todo correndo atrás, pensando em coisas Uhum. diferentes, coisas novas, coisas criativas, num conteúdo para chamar atenção. A gente acaba tendo um olhar muito para o público, porque muitas vezes você chega num cliente, ele tem uma ideia do que é o produto dele, mas ele está acostumado com aquilo ali. Então, Uhum. o público não sabe como é que funciona. Então, essa ferramenta, esse modo que a gente usa hoje, de estar no terreno dos outros e seguir a regra dos outros, nessa questão de engajamento, de algoritmo, de tudo, faz ser um mercado muito dinâmico. A gente sempre está tendo que pensar como que eu vou chamar a atenção. E a outra coisa que eu sempre falo é que nada é óbvio. Porque pode ser muito óbvio para uma pessoa que vende roupa. Aquele tecido, aquele corte, mas para o consumidor final não é óbvio. Pode ser muito óbvio para um arquiteto como é que faz uma planta, como é que instala aquilo, que material que é aquele. Para o cliente final não é óbvio. Então, nada nesse mundo é óbvio. Então, por mais que às vezes a gente fale para o cliente uma coisa e fale, ai, mas isso
não é tão óbvio, tão besta. Não, é nesse conteúdo que a gente tem que ir, e é a partir daí que a gente consegue ser criativo. Porque a gente vai no básico, mas você vai criando formas de chamar a atenção do seu público. Então, a gente trabalha muito assim. A gente está vendo uma mudança hoje muito grande da transformação da foto para o vídeo. E mais uma vez, a ferramenta forçando a gente a fazer essa adaptação. E é algo que a gente vai ter que fazer, porque a gente está dentro desse meio, a gente funciona ali dentro com eles. E só para finalizar, para não ficar uma coisa assim, então eu dependo completamente desse meio de comunicação, do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube, e eu não tenho domínio sobre nada. A partir do momento que você tem uma marca forte, uma comunicação bem estabelecida, não importa onde você esteja se comunicando. Se aquilo tem uma padronização, se você tem aquilo muito bem estabelecido com o seu público, você pode se comunicar no YouTube, você pode se comunicar no Instagram. O Instagram acabou, como já acabou outras redes sociais. O que eu faço? Vai para a próxima, mas mantenha aquela comunicação que você já tem com o seu público. E acho que para a gente encerrar o assunto, não encerrar, né, mas fechar assim esse assunto, quais são os principais desafios e as alegrias de empreender, assim, você sendo chefe de si mesmo, assim? Olha, eu acho que o principal desafio é aquele do dia a dia, de fechar o mês. Eu sempre brinco, eu falo dia 10, hora que tá todas as contas pagas, eu falo, vencemos mais um. Vamos para o próximo, né? Mas assim, é essa questão de burocracia, que é muito complicado, que é o que eu falei lá no início, a gente não aprende isso desde a faculdade, então você tem que aprender meio que ali no dia a dia, e tocar tudo meio que ao mesmo tempo, né? Quando você começa a empreender, você não tem uma empresa estruturada, que tem um financeiro, um contador, uma secretária, não sei o que. Não, é você meio que tocando tudo. Então, esse é um grande desafio, assim, ter que tocar a empresa e ter que tocar o atendimento com os clientes, assim, você meio que vira 10. Esse eu acho que esse é o principal desafio. A principal alegria, eu falo que é, assim, uma questão de liberdade, de independência, sabe? Você trabalha muito mais? Sim, mas eu posso pegar o meu computador e eu posso ir para onde eu quiser, eu posso mexer no meu dia. Se eu precisar tirar uma manhã para resolver um problema e ter que trabalhar até 11 horas da noite, eu vou fazer. Então, essa liberdade, eu acho que é uma coisa muito boa, assim. No carnaval, por exemplo, eu fui viajar, era sexta-feira de carnaval, eu estava lá no meu destino e eu tive uma reunião. Parei tudo, fui pro hotel, liguei meu computador, fiz minha reunião, fechei. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal, assim, de empreender, principalmente na nossa área, que a gente tem essa liberdade até de espaço, assim, né? Onde eu levar o meu computador e eu tiver uma internet, eu vou conseguir trabalhar. Eu falei lá no começo, né, na sua apresentação, você pode até explicar um pouco mais sobre isso, que você fez pós-graduação em agronegócio. Qual era a intenção, assim? Era realmente de falar com esse público também dentro da comunicação, ou era uma outra paixão sua? Era uma outra paixão minha. E eu acho que eu fiz assim, não vou dizer que eu me arrependo, porque conhecimento nunca é demais, mas acho que eu fiz muito nova, muito na ânsia. Essa, se eu puder dar uma dica, é assim: termina a faculdade, pensa com calma realmente o que você quer, sabe? Eu trabalhava na Bolsa na época e eu era correspondente da área de commodities, então eu produzia conteúdo praticamente específico para produtor rural. E eu sempre gostei muito dessa área. Eu fui criada dentro de uma fazenda, então, tipo assim, para mim era algo muito familiar. E aí eu pensei assim, poxa vida, já que eu quero voltar para casa, porque eu já estava com a ideia de vir embora, e eu estou trabalhando nesse meio, eu vou buscar mais conhecimento nisso, porque se comunicação não der certo, eu vou partir para essa área. E aí foi quando eu resolvi fazer o MBA de agronegócio. Foi muito bom, trouxe muito conhecimento, mas de novo eu senti falta que ele foi muito técnico na parte de agro, mas ele não me trouxe um conhecimento de gestão, de administração, que era mais ou menos o que eu estava buscando, sabe? Então, Entendi. talvez essa seja um pouco a minha frustração. E foi bom, porque no fim eu terminei ele e vi que era comunicação mesmo que eu queria, não era fazer outra coisa. E aí eu fui correr atrás do que eu realmente gostava de fazer e me identificava. E você acha que, assim,
mesmo que você já gostasse e tal, e adquiriu mais conhecimento nessa área, você acha que isso te ajudou, por exemplo, a entender melhor a área? E, por exemplo, não sei se é a sua realidade hoje, né? Se você tem algum cliente nessa área, mas, por exemplo, pegar algum cliente em área de agronegócio, você consegue encaixar o que você aprendeu lá na faculdade, né? Com isso, tipo, eu consigo me comunicar com a galera desse setor porque eu entendo as palavras, os termos que eles usam. Você acha que você consegue encaixar? Com certeza. Não, isso é essencial mesmo, assim. Talvez eu não aproveite todos os conhecimentos que eu tive lá Uhum, naquela época, porque hoje eu não lembro mais questão de solo, de planta, mas você ter esse conhecimento geral, você entender do que você está falando, você entender o macro daquele mercado, foi muito importante para mim. Até no mercado que a gente vive, né? Porque a minha empresa é aqui em Cuiabá. Não adianta a gente falar Mato Grosso, é um estado que é movido pelo agronegócio. Então, uhum, hoje sim, eu tenho clientes ligados à área e ter essa noção, entender esse mercado me ajuda muito a me comunicar com esse cliente, porque como a gente produz o conteúdo, e aqui a gente produz 100% do conteúdo aqui na agência. A gente que sim. faz a legenda, a gente que sugere o post, a gente que faz tudo. Então, eu preciso ter um mínimo de conhecimento possível. Então, para essa área foi muito importante. E hoje eu tenho um trabalho paralelo, que eu trabalho junto com esse colega lá de São Paulo, em Brasília, a gente atende alguns clientes juntos, e ele me chamou para trabalhar com ele justamente pelo meu conhecimento de agronegócio, porque ele começou a atender alguns clientes que eram ligados à área, e o pessoal da agência de São Paulo muito perdido nisso, não sabia se comunicar direito com o cliente, e aí eu entrei justamente por ter essa linguagem mais fácil, por ter trabalhado nessa época também na bolsa com a área de agronegócio específica, conhecer muita gente da área, isso é muito importante, né? Você ter esse network, esse relacionamento, a pessoa te reconhecer como uma profissional que entende do que está falando. Então, sem dúvida nenhuma, o MBA me ajuda até hoje, assim, apesar de eu não Uhum. trabalhar com agronegócio, ele trouxe um grande benefício para mim. Queria que você comentasse uma situação que, assim, a gente, enquanto estudantes, né, do curso, a gente está percebendo, né, essa movimentação, que a gente viu que nos últimos anos, né, o mercado ele tem mudado. A quantidade de repórteres, enfim, nas redações ela tem diminuído e hoje em dia a assessoria, né, de comunicação ela tem ganhado um espaço enorme. Como que você vê, assim, tipo, por que que, né, tá havendo essa migração? Como que você vê, assim, esse cenário atual? Eu acho que esse é um cenário que ele vem passando por uma transformação já há muito tempo. Vou só contar uma coisa quando eu estava na faculdade. O Twitter estava surgindo naquela época, era tudo mato por aqui. E teve a morte do Michael Jackson em 2011. E quem noticiou, tipo, o primeiro lugar que saiu foi no Twitter. E aquilo pra gente na época era assim, meu Deus, como assim? Não foi o New York Times que deu essa primeira notícia, foi o Twitter. O que que é Twitter, sabe? Para aquilo, a gente era uma diversão no Twitter. E assim, eu acho que daquela época esse foi um ponto importante assim que veio promovendo essa transformação. Sim, as redações estão ficando menores, os profissionais que estão dentro das redações estão ficando mais sobrecarregados. Essa é uma realidade de hoje. Antes você tinha cadernos, você tinha editorias e cada um cuidando da sua. Quem ficava de esporte era só esporte, quem fazia cidades era só cidades, economia era só economia. Hoje não. Hoje você diminui a redação, você coloca o profissional para fazer de um tudo. Então, essa é uma realidade. E isso fortaleceu a assessoria de imprensa, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que acontece? Hoje em dia, cada um tem seu próprio meio de comunicação. Quem abrir um canal no YouTube consegue se comunicar, consegue passar informação, consegue levar notícia. Então, isso acabou trazendo essa realidade que a gente tem hoje no mercado. Por outro lado, a gente tem o problema da falta de credibilidade na informação, porque qualquer um realmente pode ir lá e falar o que quiser. Então, aí vem o papel da assessoria de imprensa, muito importante hoje, para passar uma informação de qualidade, uma informação que realmente importe para as pessoas. Acho que a assessoria de imprensa tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é porque você está trabalhando naquela empresa
que qualquer notícia é notícia. Tem que Uhum. ter esse feeling, o que realmente é notícia, o que vai mudar a vida das pessoas, o que eu posso levar que vai fazer uma transformação nesse mercado. Então, a assessoria de imprensa tem se tornado cada vez mais importante justamente por isso. E eu acho que a gente vai passar por um próximo passo, que é essa adequação da assessoria de imprensa conseguir se comunicar não só com os meios tradicionais, jornal, site, TV, mas também começar a se comunicar com influenciadores, com youtubers, com essas pessoas que estão fazendo um outro tipo de comunicação. Porque a gente ainda está meio que num limbo, assim. Só que vai precisar dessa adaptação para a gente voltar a ter uma credibilidade de informações. Então, eu acho que é um mercado ainda em transformação. Eu imagino que na faculdade dá aquele medinho, né? Tipo, meu Deus, esse mercado, o que eu vou fazer? Mas tem espaço ainda, tem espaço. E está mais do que provado de que as pessoas procuram informação de qualidade. Quanto mais a gente falar que existe fake news, que isso é uma realidade nossa, as pessoas vão começar a se ligar, a checar, a ver o que é isso. Então, como é um mercado ainda em transformação, eu acho que tem espaço para todo mundo. E quem está saindo da faculdade hoje tem que ter essa mente um pouco mais aberta. Como eu queria trabalhar numa revista, e quando eu terminei a faculdade não existia mais espaço em revista, porque estava em decadência, o jornalista hoje talvez vai sair e não vai trabalhar na TV, porque a TV está em decadência, mas ele vai ter espaço em outros lugares. E uma coisa que eu achei legal foi que eu vi, por exemplo, né, no seu Instagram, que você explica, faz posts mais interativos para explicar, por exemplo, coisas de hoje em dia. Eu vi lá da TikTokização, do que é ser grunge e tal. É super legal, né, ver que as pessoas elas estão buscando se adequar, né, à realidade de hoje. Qual que é a sua visão, assim, você já falou um pouco, na verdade, né? Mas qual é a sua visão desse jornalismo do futuro? Olha, eu acho que tem algumas coisas que não vão mudar. Então, essa questão que eu falei sobre credibilidade, sobre ética no jornalismo, isso é desde sempre e só se mantém no mercado quem consegue tocar desse jeito. Eu vejo que cada vez mais a gente caminha para um profissional multitarefa, gostando ou não, em qualquer área, não é só na nossa. Então, a gente tem sim essa questão de ter que se adaptar a várias ferramentas. Eu vejo muitos jornalistas de rua, principalmente de empresas mais novas, assim, por exemplo, CNN, jornalistas de ruas vão sozinhos. E antes na TV, a equipe era um motorista, um auxiliar técnico, um câmera, um jornalista e muitas vezes um estagiário. Nem cabia dentro do carro. Hoje, a jornalista ela pega um Uber com uma mochilinha nas costas e ela para onde ela estiver, monta a câmera, coloca o microfone e entra ao vivo. E quem está assistindo não percebeu essa mudança, mas ela aconteceu. Então, assim, eu acho que o profissional precisa buscar ser multitarefa. Quer dizer que você vai precisar ser multitarefa para sempre? Não, mas é importante você saber fazer um pouco de tudo. Até para você se descobrir, até para você saber o que você mais gosta de fazer. Mas não adianta hoje um profissional querer trabalhar com marketing digital e me falar que não gosta de escrever. Não, tem que saber fazer copy. É a primeira coisa, é básico. Ah, mas eu não quero gravar vídeo. Vai ter que aprender a gravar vídeo. É o futuro gravar vídeo, né? Não tem essa. Então eu acho que estar disponível a aprender coisas novas, a querer fazer diferente. Eu na faculdade fui muito rebelde para algumas coisas, assim, tinha coisas que eu achava que eu não precisava, mas eu fui muito curiosa, sabe? Então eu provocava demais, assim, alguns professores. Não, eu não quero assistir aquela matéria, eu quero aprender a editar vídeo. Menina, você vai ser jornalista, você vai aprender a editar vídeo? Eu quero aprender a editar, eu quero aprender a mexer na câmera, mas você não é cinegrafista, eu quero aprender a mexer na câmera. E eu fui indo atrás, sabe, dessas coisas, e eu acho que isso é cada vez mais fundamental. Hoje a gente vê assim o tanto de plataformas que tem que te permitem fazer conteúdo, você tem que saber usar todas. Eu, com 32 anos, uso o TikTok. Quer dizer que eu produzo conteúdo ali? Não tanto, mas eu tenho que estar ali dentro. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali.
tem que entender esse movimento. Então, eu acho que é muito disso, assim. Acho que essa seria a principal dica. Abra sua cabeça para ser multitarefa. Não pensa assim, meu Deus, vão me explorar. Não vai ser bom para você. Bom, Rafa, eu acho que é isso. O papo foi muito bom. Acho que você esclareceu bastante coisa interessante. Só o espaço está aberto. Se você quiser dar algum último recado final, alguma última mensagem. Se não, finalizamos por aqui. Foi muito bom o papo. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui e conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço, foi muito bom falar um pouco. E estamos aí, sempre abertos. Quem tiver alguma dúvida, quiser me procurar. Peço desculpa pela voz, que eu estava gripada na semana passada, mas acho que deu para entender Não, tudo. tudo perfeito. E estamos sempre em aprendizado. Acho que isso que é muito importante a gente entender. E agradeço muito, Amanda. Então é isso, gente. O programa fica por aqui. Muito obrigado, vocês também que assistiram até aqui. E é isso, até a próxima. Um beijo.